Olá, pessoal. A aula de hoje é a respeito de exames e prescrições no pré-natal. Eu sou a professora Laís Loureiro. Eu montei inicialmente para que a gente possa identificar de forma mais clara quais são os exames e em quais momentos eles serão solicitados, assim como as suas condutas a serem tomadas, para que a gente possa identificar e visualizar de uma forma mais clara, tá ok? Então, pessoal, o teste rápido de sífilis ou VDRL, ele deve ser solicitado na primeira consulta, no terceiro trimestre e na 28ª semana de gestação. Caso o teste dê negativo, ótimo, a gente só realiza mesmo o aconselhamento pós-testes, frisando sempre a importância do uso de preservativo, independente da relação conjugal que essa pessoa mantenha, tá? É sempre importante a gente frisar sobre isso. Se o teste rápido para sífilis e VDRL der positivo, a gente tem que verificar e confirmar se realmente a gente está com caso de sífilis. Por quê? Esse teste rápido ele não deve ser realizado em mulheres com antecedentes de sífilis, pois sua positividade ela pode persistir mesmo em mulheres adequadamente tratadas. Por isso que a gente tem que realizar um novo teste para confirmar. Então, nesse caso, a gente faria somente o VDRL, que através desse exame a gente vai identificar o treponema pálido, tá? Que é o agente causador da sífilis. Mais abaixo, a gente tem o teste rápido para HIV e sorologia, tá? Anti-HIV 1 e 2. Será solicitado na primeira consulta e no terceiro trimestre. Mais uma vez, se não reagente, só realizar aconselhamento. A gente vai fazer isso com todas as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Quando tanto resultado negativo quanto positivo, a gente tem sempre que orientar. Caso o teste para HIV dê positivo, em duas terminologias distintas, ou então sorologia já positiva, a gente vai encaminhar, tá, para aconselhamento e condutas de tratamento para HIV. Isso, pessoal, essas condutas, tratamentos e prescrições eu vou trazer mais à frente, tá bom? Além disso, a gente também tem teste rápido e sorologia para hepatite B, tá? Ela vai ser solicitada na primeira consulta e no terceiro trimestre. E a gente, como parâmetro, tá? Vai ter positivo ou negativo. Caso a gente tenha um resultado positivo, a gente tem que imediatamente encaminhar essa gestante para o pré-natal no serviço de referência para hepatite, tá? Porque essa conduta ela tem que ser direcionada, então a gente leva para o setor especializado. E caso negativo, a gente precisa ver a situação vacinal da gestante, tá? Caso ela não tenha sido vacinada anteriormente. É bem importante que durante o pré-natal a gente acompanhe a realização das vacinas da gestante e também veja com cautela todo o esquema vacinal dessa mulher. Já o teste rápido ou sorologia para hepatite C vai ser solicitado na primeira consulta, tá? Caso negativo, ótimo para a gente. Se positivo, a gente também referencia para o setor especializado. Lembrando que para hepatite C a gente não possui uma vacina, né? Devido à recombinação genética. Então a gente ainda não tem como prevenir a instalação dessa. Com relação à toxoplasmose, a gente vai solicitar sorologia IgG e IgM na primeira consulta e também no terceiro trimestre. Lembrando que a toxoplasmose ela é transmitida através das fezes do gato e sua forma congênita ela aparece no recém-nascido, causando grandes consequências, né? Como, por exemplo, o aborto, morte fetal, prematuridade, cegueira, atraso mental, convulsões, surdez. Principalmente, a gente tem um agravo aí no terceiro trimestre, porque é o momento de maior risco para esse agente causador
está atravessando a placenta materna. E com relação ao tipo sanguíneo e fator RH, a gente vai solicitar de cara aí na primeira consulta. A gente vai precisar também realizar a solicitação do teste de Cumbis indireto em todas as gestantes que sejam RH negativa. Por quê? A gente vai procurar anticorpos anti-D nesse exame. Por quê? Quando a mãe for RH negativa, a gente pode ter uma isoimunização materno-fetal. O que é isso, tá? É a doença hemolítica neonatal. Os glóbulos vermelhos do recém-nascido, no caso ainda feto, eles são destruídos pela mãe. Essa mulher começa a reagir de forma contrária à presença do feto. Continuando a falar sobre o teste de Cumbis indireto, trazendo aqui, se positivo, referenciar imediatamente ao pré-natal de alto risco. Se negativo, a gente repete na 24ª semana de gestação e a partir daí a cada 4 semanas, que se em algum momento teste positivo, a gente referencia. Se não, a gente continua só em observação, tá bom? Quanto à doença hemolítica perinatal, já falei no slide anterior. A respeito dos exames de hemoglobina e hematócrito, a gente vai solicitar na primeira consulta e terceiro trimestre. A gente tem como valor normal, tá? Entre 10,5 a 11 gramas por decilitro, a partir da 28ª semana. E a gente vai ter a presença de anemia leve a moderada quando a gente tem o valor entre 8 e 11 gramas por decilitro e anemia grave menor do que 8 gramas por decilitro. Lembrando que a gente tem a anemia gestacional, tá? Se torna uma anemia fisiológica, porque a mulher ela tem um aumento do líquido corporal. Com isso, há uma certa diluição do sangue. Por isso que a gente vai encontrar anemia na gestante, tá ok? Continuando a falar aqui sobre anemia, mas agora de anemia falciforme, a gente tem um exame chamado eletroforese de hemoglobina, que é solicitado na primeira consulta. Lembrando que a anemia falciforme é uma doença hereditária que causa a diminuição do transporte de oxigênio no sangue, tá ok? E aqui, com relação aos parâmetros, a gente vai ter esses parâmetros de acordo com a modificação e traçado da hemoglobina. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no parâmetro HbA, a gente não tem doença falciforme, assim como na HbAS, que aí a gente está falando de hemoglobina S, HbAc, quando a gente fala de hemoglobina C, e também no HbA, sem qualquer variante, a gente não vai ter a presença da doença falciforme. Entretanto, quando a gente tem um parâmetro HbSS ou HbSC, a gente tem doença falciforme, tá? E quando a gente tem uma gestante com esse traço falciforme, ela deve receber todas as informações e orientações genéticas, tá? Pela equipe da atenção básica. Então, a gente vai estar orientando essa mulher a respeito da doença, como ela é transmitida, quais são as suas apresentações, o que pode causar, tá? E essas gestantes, elas devem ser encaminhadas ao serviço de referência, ao pré-natal de alto risco e também a um hematologista para realizar esse acompanhamento e melhores orientações. Quanto à glicemia em jejum, a gente vai pedir na primeira consulta, lembrando, resultado menor que 92 mg por decilitro é um resultado normal. Entre 92 a 125 mg por decilitro, a gente já tem diabetes mellitus gestacional, tá?
quando identificamos resultado alterado, tá? Encaminhamos para o pré-natal de alto risco e assim a gente vai conseguir realizar também posteriormente o teste de tolerância à glicose, já entre 24 e 28 semanas. Eu não sei se alguém já fez esse teste de tolerância à glicose. A gente ingere, 75 gramas de glicose e é realizado o exame de teste para glicemia em vários momentos do dia, tá? Buscando criar uma curva de avaliação de tolerância. Continuando a falar sobre o teste de tolerância à glicose, do slide anterior, a gente deve solicitar entre a 24ª e a 28ª semana de gestação, lembrando que a gente não deve solicitar a mulheres já com diagnóstico prévio de diabetes. E quanto aos seus parâmetros, em jejum, vai ser tolerado uma glicemia entre 92 a 125. Na primeira hora, um valor maior ou igual a 180 mg por decilitro. E na segunda hora, entre 153 a 199 mg por decilitro. Esses parâmetros de horário são com relação aos 75 gramas de glicose ingeridos anteriormente, como eu falei no slide anterior. Caso alteração, encaminhar para alto risco. O exame de IAS, a urina tipo 1, a gente vai solicitar na primeira consulta e no terceiro trimestre. Lembrando, uma coisa bem importante, tá? Que eu vou estar falando aqui nesse slide com relação à proteinúria. Mulher com sinal de proteinúria, tá? É um alerta para sinal de disfunção renal, tá? A gente vai ter aumento de pressão arterial. Vai ser um sinal clássico de proteinúria para a gente. Com relação aos parâmetros, a gente tem algumas coisas para observar, que seria a leucocitura, quando a gente tem um valor maior do que 10.000 células por ml ou 5 células por campo. A gente está falando de infecção aqui. A presença de hematúria, quando a gente tem o valor de 10.000 células ou mais por ml, ou de 3 a 5 hemácias por campo. Então, a gente está falando de sangue na urina. Com relação à proteinúria, vai ser alterado qualquer valor maior ou igual a 10 mg por decilitro, E os nitritos, eles vão ser presentes ou ausentes. Quando a gente fala de nitritos, quando ele está presente, pode ser um sinal de presença de bactérias, o que pode nos sugerir uma infecção urinária. Contanto, a gente tem que avaliar todos os sintomas e outras confirmações laboratoriais. Então, falando mais sobre proteinúria, a gente, quando ela for apresentada no EAS, a gente repete em 15 dias. E a partir de um positivo, a gente solicita a proteinúria de 24 horas, aquele exame que a gente já ouviu falar, que é a urina de 24 horas. Quando proteinúria maciça, a gente encaminha pré-natal de alto risco. Como eu falei, alterações de PA ou sinais premonitórios, encaminhar para urgência obstétrica para avaliação e ver também infecção do trato urinário. Lembrando que a ITU é agente causador, de prematuridade. Então, a gente tem que estar com a relação à urocultura e antibiograma, É quando a gente vai pesquisar qual é o agente causador da infecção de trato urinário. Vamos solicitar na primeira consulta e também no terceiro trimestre. Se negativa, que é o valor menor do que 100.000 unidades formadoras de colônia por ml. Ok. Se
Positiva, né, com valor maior do que 100.000, conduta de ver tratamento para infecção de trato urinário. Continuando a falar sobre proteinúria, a gente tem teste rápido, tá? E a gente deve solicitar em mulheres com hipertensão na gravidez. E os parâmetros são um pouco diferentes, né? A ausência, quando a gente tem um valor menor ou igual a 10 miligramas por decilitro. E com relação aos traços, eles vão ficar entre 10 e 30 miligramas por decilitro. E aí, como é que a gente vai ler isso? Um traço significa 30 miligramas por decilitro. Dois traços, um valor entre 40 e 100 miligramas por decilitro. Três traços vai ser entre 150 e 350 miligramas por decilitro. E quatro traços, um valor maior ou igual a 500 miligramas por decilitro. Lembrando, sempre que tiver alteração, encaminhar para a emergência obstétrica e realização de pré-natal alto risco. Com relação aos exames parasitológicos de fezes, a gente vai solicitar em casos de anemia ou outras manifestações, tá? Nenhuma droga antiparasitária é considerada totalmente segura na gestação. Então, a gente precisa realmente avaliar isso com cautela. Mulheres com parasitoses intestinais só devem ser tratadas na gravidez quando esse quadro for exuberante ou então a infecção seja maciça, tá? Não sendo, então, recomendado tratamento durante o primeiro trimestre da gestação. Com relação à ultrassonografia, que vai ser o nosso exame de imagem, atualmente não existe um consenso a respeito dos benefícios da realização dessa ultrassonografia de forma rotineira nas gestações de baixo risco. E o que acontece? O Ministério da Saúde, na Rede Cegonha, preconiza somente uma ultra durante toda a gestação, né? Uma ultrassonografia obstétrica. Então, os profissionais da atenção básica, que no caso vão ser o enfermeiro e o médico, né, que vão estar realizando o pré-natal, devem decidir de forma conjunta com a gestante qual seria o momento mais apropriado para a realização desse exame, né, considerando os recursos disponíveis em cada município. Então, se o município disponibilizar outros exames, a gente não precisa ter essa conversa tão tênue, né? De decidir qual será o momento ideal da realização desse exame. Mas isso vai variar de cada município, tá bom? Caso seja decidido a realização da ultra no primeiro trimestre, ela vai funcionar para poder ser verificada a idade gestacional de uma maneira mais precisa. Nesse caso, quando a gestante desconhece a data da última menstruação, né, do seu ciclo que seja regular ou irregular, tá? Então, se essa mulher não lembra, não tem certeza, esse vai ser o papel fundamental. E caso seja essa necessidade, a gente deve solicitar o mais precoce possível. Por quê? A ultrassonografia obstétrica, com o intuito de verificar a idade gestacional, ela deve ser realizada entre a 10ª e a 13ª semana de gestação. Porque quanto maior o tempo de gestação, maior vai ser a margem de erro no cálculo da idade gestacional, se comparado com a data da última menstruação, né? De forma confiável, o que pode acarretar aí partos prematuros, por exemplo. Se a escolha for para a realização do exame no segundo trimestre, a gente vai ter como objetivo, né, a detectação do sexo fetal, então podendo ser solicitada aí a partir da 18ª semana de gestação, porém o momento mais adequado para fazer o rastreamento de malformações seria entre a 18ª e a 22ª semana de gestação, que é o que a gente fala de ultrassonografia morfológica. Com relação
Ao terceiro trimestre, a literatura não aponta benefícios da ultrassonografia de rotina nos casos de gestação de baixo risco após a 24ª semana de gravidez. Então, de forma diferente do primeiro e segundo trimestre, a gente já não tem algo tão específico a ser avaliado, né? Primeiro trimestre vai ser idade gestacional e no segundo trimestre a gente tem a morfológica, que seria para a gente estar avaliando alguma má. Então, com relação aos benefícios, estudos não indicam o impacto na redução da mortalidade perinatal, porém, a ultrassonografia, ela, com relação ao cálculo da idade gestacional, foi o que eu falei no slide anterior, pode reduzir a indução de trabalhos prematuros e também cesarianas, que poderiam estar aumentando também a identificação de gestações múltiplas. Então, esses seriam os benefícios, porém, não vai interferir, vamos falar aí, na redução da mortalidade perinatal. Algumas alterações identificadas ao longo da gestação, elas podem nos sugerir a realização de uma ultrassonografia com fins diagnósticos. E aí, quando eu falo de fins diagnósticos, eu estou falando de alterações no ponto ou traçado da curva de crescimento da altura uterina, né? Para a gente saber se está evoluindo o crescimento ou não. E também com relação à suspeita de polidramia ou oligodramia, né? Ou ainda crescimento intrauterino restrito. Quando eu falo de polidramia, eu estou falando de aumento do volume de líquido amniótico, né? Que quando em excesso temos como consequência diabetes gestacional ou incapacidade do recém-nascido para absorver e engolir o líquido nas quantidades normais, né, que a gente sabe que acontece. Quando eu falo de oligodramia, né, é ao contrário, é a diminuição do líquido amniótico, né, menor aí do que 250 ml entre a 21ª e a 42ª semana de gestação, que pode causar hipoplasia pulmonar, né? Ou ainda alterações musculoesqueléticas, tá? Por isso a importância da ultrassonografia com fins diagnósticos. Quando eu falo de crescimento intrauterino restrito, eu estou falando do não crescimento, tá? Não evolução. Com relação ao exame citopatológico na gestante, é o Papa Nicolau, ou ainda comumente chamado de exame preventivo. O rastreamento ele deve ocorrer da seguinte maneira: mulheres a partir de 25 anos, tá? Que já tiveram alguma atividade sexual, deve ser realizado a cada 3 anos. Se os 2 primeiros exames anuais forem normais, não tem por que essa gestante passar novamente por esse exame somente pelo fato de estar grávida, tá? E com relação à coleta endocervical, que é o da escovinha, não parece aumentar o risco sobre a gestação quando utilizado de forma adequada. Então, a gente tem que buscar esse histórico, tá? Para poder avaliar a real necessidade da realização do. Então, como eu estava falando, o rastreamento das gestantes deve seguir as recomendações de periodicidade, como eu já falei no slide anterior, e a gente só sugere evitar a coleta endocervical em mulheres com apresentação de algum tipo de sangramento ou ainda com a. Agora, indo para a parte das prescrições, eu trouxe aqui com relação ao enfermeiro, tá? O enfermeiro deve prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal, que seria o sulfato ferroso, o ácido fólico, além de medicamentos padronizados para o tratamento das DSTs, conforme protocolo da abordagem sindrômica. Então, eu vou trazer aqui para vocês, a partir de agora, com relação às prescrições. Então, como suplementação para gestante, a gente vai
prescrever 40 miligramas de sulfato ferroso diário e 5 miligramas de ácido fólico para profilaxia da anemia, tá? Até o fim do primeiro trimestre. Com relação às doenças sexualmente transmissíveis, a gente vai começar com a sífilis, que a prescrição vai depender da fase de infecção da doença. Então, a gente tem esse esquema. Quando sífilis primária, o cranco, né? Vamos prescrever penicilina benzatina, 2,4 milhões de unidades. Então, a gente vai dividir em 2 porções, tá? Vai ser dose única, mas a gente vai fazer 1,2 milhões de unidades em cada glúteo. Se a sífilis for recente e de forma secundária e latente, a gente vai prescrever também 2,4 milhões de penicilina intramuscular, porém, a gente vai repetir a administração após uma semana. Então, a dose total vai ser de 4,8 milhões de unidades. Quando temos sífilis tardia, né, latente ou terciária, a gente vai prescrever, como eu já falei, penicilina benzatina, 2,4 milhões de unidades por 3 semanas, tá? Então, a cada semana, essa mulher vai até a nossa unidade e a gente vai fazer 2,4 milhões de unidades durante 3 semanas. É muito importante, pessoal, que a gente acompanhe isso de perto, tá? Para que esse esquema não fique falho. Até porque a gente sabe que é uma medicação dolorosa, né? Então, muitas mulheres, muitas pessoas, de uma forma geral, têm um receio de receber. Já com relação ao cranco mole, vai ser caracterizado por lesões dolorosas, tá? Geralmente vão ser múltiplas, porém também pode se apresentar com uma única úlcera. O tratamento ele deve ser realizado com o estearato de eritromicina, 500 miligramas, via oral de 6 em 6 horas por 7 dias, ou ainda com ceftriaxona, 200 miligramas intramuscular em dose única. Já no caso da herpes, ela normalmente vai se manifestar com o aparecimento de lesões vesiculosas, que posteriormente vão se transformar em úlceras, né, em poucos dias, e é normal ocorrer um aumento de sensibilidade no local, formigamento, mialgia, ardência ou prurido. Então, como tratamento, a gente pode prescrever aí o aciclovir de 400 miligramas via oral a cada 8 horas durante 7 dias. No caso do linfogranuloma venéreo, inicialmente a gente vai ter uma lesão inoculada, tá? Caracterizada como uma pápula, pústula ou ainda uma ulceração indolor. O tratamento ele vai ser realizado com o estearato de eritromicina, 500 miligramas via oral, de 6 em 6 horas por 3 semanas. Já no caso da donovanose, ela normalmente vai aparecer com uma úlcera de borda plena ou hipertrófica e ela é bem delimitada, com fundo granuloso, com aspecto vermelho vivo e com sangramento fácil, tá? E o tratamento ele é feito também com a eritromicina de 500 miligramas via oral, de 6 em 6 horas até a cura clínica, tá? E por no mínimo 3 semanas. Com relação à clamídia e à gonorreia na gestante, o tratamento para clamídia vai ser com azitromicina de 1 grama via oral em dose única, ou ainda com a eritromicina de 500 miligramas via oral de 6 em 6 horas por 7 dias. E para gonorreia, a gente vai usar ceftriaxona de 200 miligramas intramuscular em dose única. Nas vaginoses bacterianas, a gente tem alguns esquemas de tratamento, tá? Metronidazol de 500 miligramas via oral de 12 em 12 horas por 7 dias. Ou
metronidazol 2 gramas via oral em dose única ou metronidazol gel a 0,75% em uma única aplicação vaginal, tá? Com 5 gramas, 2 vezes ao dia por 5 dias, ou clindamicina de 300 mg via oral de 12 em 12 horas por 7 dias, ou ainda clindamicina creme a 2%, uma aplicação à noite por 7 dias, tá? Temos ainda o metronidazol de 250 mg via oral de 8 em 8 por 7 dias ou metronidazol de 500 mg via oral a cada 12 horas por 7 dias. E, como último esquema, clindamicina de 300 mg via oral de 12 em 12 horas por 7 dias. Então, a gente vai avaliar a prescrição desse tratamento de acordo com a tolerância da gestante, avaliação de alergias, né? O que existe de disponibilidade na farmácia popular para que essa mulher possa estar retirando essa medicação, tá bom? Então, cabe uma avaliação. Já em casos de candidíase, a gente deve dar preferência ao tratamento tópico com miconazol 2% em creme vaginal por 7 dias, ou ainda o cloritromazol a 1% durante 6 a 12 dias. Ou ainda o cloritromazol óvulos de 100 mg por 7 dias. Já com relação ao tratamento para tricomoníase, ele vai ser realizado via oral com metronidazol 2 gramas, tá, em dose única, ou ainda 400 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. E por fim, com relação ao HPV, a gente vai ter um pequeno percentual de pessoas com HPV que pode vir a apresentar a forma clínica da infecção, né, com lesões esofilíticas, que seriam os condilomas acuminados, também chamados de verrugas genitais ou cristas de galo. Com relação à escolha do tratamento, deve se basear no tamanho e no número de lesões, e nunca usar podofilina durante qualquer fase da gravidez. A podofilina é uma medicação anti-verrugas, tá? Com relação às lesões pequenas, isoladas e externas, a gente pode ter o eletro ou criocauterização em qualquer fase das gestações. Já com relação aos condilomatosos grandes, incluindo as de colo uterino e vagina, a gente tem como opção a ressecção com o eletrocautério em qualquer fase da gravidez. Porém, esse procedimento ele exige um profissional habilitado e bem experiente. Por quê? Pode provocar sangramento significativo e ele deve se restringir somente à lesão propriamente dita. Então, como eu falei, em lesões pequenas de colo uterino, vagina e vulva, dar preferência a eletro ou criocauterização a partir do segundo trimestre. E mulheres com condilomatose durante a gravidez deverão ser seguidas com citologia oncótica após o parto, tá? Deve ser realizado. E aqui eu trouxe essa lesão, né? Comumente chamada de crista de galo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida, é só mandar por e-mail, tá bom?